Olá, profissionais visionários e amantes da contabilidade. Sejam todos muito bem-vindos à TV CRC. Eu sou Denisa Borsato, coordenadora da Comissão da Mulher do CRC Paraná. E hoje nós temos um debate que vai mudar a forma como você enxerga a contabilidade. O tema de hoje é a contabilidade como centro de inteligência patrimonial, porque números não são só obrigação, são fundamentais para a alavancagem do seu patrimônio e prosperidade. Esta live vai revelar como a contabilidade constrói, protege e multiplica riquezas. Não é só sobre registrar, é sobre planejar, legar e transformar negócios. Você vai descobrir como sair do técnico para o estratégico, o papel do contador na sucessão familiar e holdings, como evitar erros fatais com inteligência patrimonial. E para nos apresentar esse tema tão relevante, temos conosco a contadora Juliana Mateusa Meira Cruz, especialista em contabilidade estratégica e planejamento patrimonial. Juliana é contadora, perita tributária, mestre em gestão pública e expert em planejamento patrimonial. Juliana, que honra recebê-la na TV CRC. Vamos começar, Juliana, é contigo. Denisa, muito obrigada. Obrigada, TV CRC Paraná, pelo convite. A honra é toda minha. Fico muito feliz em poder contribuir com um pouco que eu tenho estudado, que eu tenho praticado no mercado contábil. Vamos lá? Vamos lá. Juliana, muito obrigada por compartilhar esse conteúdo conosco. A palavra é sua. Obrigada. Então, vamos ao tema de hoje, falar da contabilidade como uma estratégia, né? A inteligência patrimonial. Ok? Então, como a contabilidade, ela pode ser o centro de inteligência patrimonial. A gente já sabe, né, Denise, e o pessoal que está aqui acompanhando, que a contabilidade, ela é a língua dos negócios. Se há negócios, a língua universal desses negócios é a contabilidade. E na inteligência patrimonial, na geração de riqueza, é cada vez ainda mais importante a contabilidade. E para a gente iniciar, né, vamos começar do começo. Então, qual é a definição de contabilidade? No CPC 00 relata que a contabilidade ela é a ciência que tem por objetivo fornecer informações úteis para a tomada de decisão dos usuários sobre a posição patrimonial e financeira, desempenho e fluxos de caixa de uma entidade. No dia a dia, principalmente nos escritórios contábeis, a gente, né, os empresários, o pessoal que está de frente, principalmente das questões tributárias, fiscais do nosso país, que são tão pesadas, esse conceito, às vezes, a gente deixa um pouco na gaveta, a gente esconde, esquece um pouquinho do que qual é a real definição e qual o nosso real objetivo, né? Que não é só fornecer informações e obrigações acessórias para o fisco, mas é para os usuários. E essas informações, ela tem algumas características, né? A gente precisa informar para decidir. Para informar, a gente precisa saber que tipo de informação. Então, vamos deixar um pouquinho agora, trocar de lugar, né? Colocar na gaveta agora as obrigações acessórias, toda o dia a dia em relação ao fisco, e vamos tirar um pouco da gaveta nossos conceitos, a nossa essência. Então, que tipo de informações que a gente precisa informar para usuários que não são os que nos ficam no pé do ouvido todos os dias, como a Receita Federal, Receita Municipal, Estadual, por aí vai. Qual é a qualidade dessas informações, né? Já fica aqui subentendido nessa definição que essas informações, elas têm que ser compreensíveis, elas têm que ser relevantes, porque para eu tomar decisão, eu preciso ter informações relevantes, eu preciso ter informações confiáveis e comparáveis. Eu preciso também saber qual é o tipo de informação que a contabilidade vai fornecer. Nós, como defensores, como os promotores, né, dessa ciência, executores dessa ciência, a gente precisa entender qual é o tipo de informação. Essas informações, elas precisam, além de ser compreensíveis,
relevantes e confiáveis, comparáveis, elas precisam ser gerenciais, elas precisam ser estratégicas, elas precisam ser de natureza fiscal, societária e para decisões de investimento. Então, não é apenas decisões em relação ao tributário, ao fiscal, mas são decisões, são informações para tomada de decisão sobre posição patrimonial, financeira, para decidir desempenho, para avaliar desempenho, para falar sobre os fluxos de caixa de uma entidade. Então, quando a gente olha com essa amplitude, a gente começa a ver quantas informações e quanto a gente tem deixado de lado o uso da contabilidade para o patrimônio. A gente usa muito as ferramentas contábeis, escrituração, toda a ciência contábil para ajudar as empresas, mas a gente esquece, né, que a empresa ela está dentro de um conjunto do patrimônio, ela faz parte do conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa. Então, a empresa ela está ali dentro desse conjunto, ela não é o todo, ela é parte desse todo. Quando a gente olha a definição, né, pelo CPC, pelas normas contábeis, a gente vai ver o que é o ativo, que são os recursos econômicos presente e controlado por uma entidade, como resultado de eventos passados, é o passivo, as obrigações, o patrimônio líquido, que é essa parte residual. E pensando nesse patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações, ao final da linha, no final, a gente sempre fala, né, a última linha da planilha. Então, na última linha, de quem que é esse patrimônio? É de uma entidade? E de quem é essa entidade? Então, é uma pessoa. No final da linha, no final do dia, a gente presta contas, a gente faz a contabilidade, não é para uma empresa. A gente usa a ferramenta contábil para avaliar, analisar, mas a gente presta conta, o nosso usuário, no final da linha, é uma pessoa, é um CPF que possui, que criou, que possui, que tem a visão de um CNPJ com uma finalidade, né? Seja com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. E esse patrimônio precisa ser gerido, precisa ser prestado informações para tomar decisões em relação a esse patrimônio. E o objeto da contabilidade é o patrimônio, e um dos objetivos dessas pessoas que estão envolvidas nessa entidade é que esse patrimônio cresça, que ele se desenvolva. E nós, como contadores, como cientistas contábeis, onde nós temos o objetivo de prestar informações de qualidade, informações e estratégias para que sejam úteis na tomada de decisão, não apenas para cumprir tabela. E a gente também precisa contribuir para o crescimento desse patrimônio. A gente precisa ser estratégico, gerar valor para essa pessoa que nos contrata, que usa dos nossos serviços, que usa do nosso conhecimento. Então, o convite de hoje, qual é o convite de hoje? A gente sempre ouve muito essa frase, né? Olha fora da caixa, vamos olhar para fora da caixa. Hoje, meu convite é inverso para você, para nós cientistas contábeis. Precisamos olhar para dentro da caixa. Esse que é o convite. O que tem dentro dessa caixa? Uma pessoa e um conjunto de pessoas, uma família, ela possui vários itens como patrimônio. O seu patrimônio ele é formado por uma diversidade de itens. E o brasileiro, né, por natureza, a gente é muito fã de patrimônio físico. A gente é meio São Tomé, gosta de ver, né? Porque se você parar para pensar, o dinheiro, você está ali na tela, né? Geralmente tudo digital hoje em dia. As empresas no papel, no contrato, tem a empresa funcionando, mas ali o seu direito está reconhecido em contratos. E o imóvel, ele é, de fato, algo que é visível, que é palpável, que o brasileiro em si tem uma grande preferência. E, então, dentro dessa caixa, a gente vai ter vários tipos de bens. A gente vai ter patrimônio, aplicações financeiras, a gente vai ter veículos, hoje em dia, quantas pessoas, a cada vez mais, né, a gente dá acesso até a aeronaves, a embarcações, obras de arte, bitcoins, todo tipo de patrimônio e empresas e imóveis que são os mais comuns, né? Os mais comuns que a gente vê e que geralmente as pessoas, nossos clientes, né, as pessoas que nos procuram, geralmente é esse tipo de patrimônio que ele inicialmente busca ajuda, né? A pessoa que possui empresa, ou decide empreender,
decide fazer um negócio, ou que possui imóveis, atividades imobiliárias, enfim. Então, vamos fazer um combinado hoje. Hoje, a gente olha para dentro da caixa, não fora da caixa. E por que olhar dentro dessa caixa, né? Por que é tão importante a gente olhar dentro dessa caixa? Eu costumo dizer que todo empresário é um investidor. Eu sou contadora já há 20 anos. Em 2019, eu decidi aprender a investir. E nessa trajetória de aprender a investir, eu decidi gerar renda extra para acelerar meus investimentos no sonho de renda passiva. E nesse processo, eu então, como servidora pública federal, eu me torno investidora, procuro a Bolsa de Valores para aprender, e nesse processo, entendendo como que funciona a Bolsa de Valores, entendendo como funciona o mundo dos investimentos, dos negócios, eu decido investir, transformar minha renda extra em um negócio. E hoje, o meu negócio virou a minha empresa, minha renda extra virou minha empresa. E eu estou aqui falando com vocês. Então, todo o empresário, comigo isso ficou bem nítido. E tem muitos investidores que fazem esse caminho, se tornam investidores e se tornam empresários. Porque quando a gente se torna investidor, a gente entende que o que você adquire são negócios. O que você adquire são negócios que são ou via renda fixa, debêntures, ou investimentos, empréstimos. Cada renda fixa é um empréstimo ou para o governo, ou para o empresário, ou para o banco. Então, você consegue visualizar isso nitidamente no mercado de investimentos, dando um exemplo aqui do mercado financeiro e da Bolsa de Valores, que o que tem ali são negócios. Então, todo empresário, ele também é um investidor. E, às vezes, o empreendedor se torna empresário, que se torna investidor, ou o investidor, ele se torna um empresário. Então, para mim, não estou falando do empreendedor aqui que, às vezes, está ali trabalhando só para pagar suas contas, mas o cara que entendeu o jogo do negócio, o empresário. Todo empresário é um investidor. E o objetivo de todo investidor é crescimento patrimonial. Porque se você... E ele assume o risco, né? Porque tem várias formas de você fazer esse patrimônio crescer. Você pode optar por investir na bolsa, você pode optar por um rendimento com rendimentos, né, na renda fixa, você pode optar por outras fontes de crescimento patrimonial, mas quando você decide gerar negócios, ser um empresário, você tem assumindo riscos operacionais, está assumindo perda patrimonial, inclusive, que você está construindo, seu risco é maior consequentemente, seu objetivo desse crescimento patrimonial é ainda maior. Então, todo empresário é um investidor. E o objetivo da contabilidade, ele é fornecer informações, como a gente já falou um pouco atrás, para a tomada de decisões dos investidores, que são esses usuários. E quando a gente está falando do sócio de uma empresa, eu vejo ele em dois papéis. Por mais que a teoria vai ainda separar em usuários internos e usuários externos, eu consigo enxergar que o sócio, quando ele é um investidor, ele é empresário e investidor, ele não é só um empreendedor ali que está, né, trabalhando para pagar as contas, isso, minhas palavras, né, ele é um usuário interno como sócio e ele também é um investidor que se posiciona como usuário externo. E ele precisa de estratégia, e a contabilidade, ela tem condições, e o contador estratégico tem condições de gerar essas informações estratégicas, munir esse investidor para tomada de decisões assertivas e para que ele possa construir mais riqueza e proteger o patrimônio dele. E o mercado, ele está desassistido de profissionais qualificados. E aqui eu falo depois de passar por algumas áreas, né? Como eu falei, sou 20 anos contadora, fiquei maior parte do tempo como servidora federal, mas depois que eu passei por esse caminho da Bolsa de Valores, de investir como investidora, né, buscar ações para investimentos, eu decidi me aprofundar bastante no mercado financeiro, e estudar muito sobre o mercado financeiro, a ponto de eu chegar a trabalhar dentro do mercado financeiro. Eu atuei no mercado financeiro, junto com a família Basque, né, que é referência no mercado, né, os maiores investidores da Bolsa de Valores hoje. Atuei com a família, dentro do negócio da família, por 1 ano e meio, inclusive para melhorar todo o meu conhecimento e performar mais. E, com isso,
que a gente consegue ver dentro do mercado financeiro? Tem muito planejadores patrimoniais dentro do mercado financeiro, onde mais se vê esses termos, esse planejador patrimonial, fazendo esse tipo de trabalho, são empresas mais próximas do mercado financeiro, profissionais que são mais vinculados ao mercado financeiro, que são assessores de investimento, consultores de investimento, planejadores, tem até certificações específicas para isso. E esses planejadores, eles geralmente, eles atuam mais em famílias de muito poder aquisitivo e também usam muito mais de estratégias de produtos financeiros. Eles fazem também, oferecem também negócios, os clubes de investimento, fundos fechados, holds, estruturas, né, bem planejadas, mas quem tem acesso a todo esse combo e muito do que a gente consegue fazer como contadores, como estrategistas contábeis, é mais famílias com bastante poder aquisitivo, que vai ter acesso a esse tipo de conhecimento. Então, tem uma gama de famílias e de investidores desassistidos. E não tem profissionais que conhecem o mercado do negócio como um todo, né, mercado financeiro, a contabilidade, que a contabilidade ela circula no mercado, ela entende do financeiro, ela entende da parte patrimonial, da parte tributária, né, ela está ali também, passa pelo conhecimento societário, então são poucos que passam, que têm esse conhecimento tão dinâmico e multidisciplinar, então o mercado está desassistido de profissionais com essa gama de conhecimento. E nós, como cientistas contábeis, a gente tem uma potência para adquirir o que falta e conseguir ser mais proativos e estratégicos nessa área. E os contadores, e grandes nomes, e grandes escritórios, e a maioria dos contadores, principalmente os empresários contábeis, eles estão focados em negócios operacionais. E deixam um pouco de lado os negócios patrimoniais. Então, pouco a gente vê de contadores, de negócios contábeis, de assessoria para negócios patrimoniais, especializados nisso. Então, vai muito além de só criar uma empresa e colocar imóveis lá dentro. O que eu estou falando é muito além disso. É se tornar realmente um planejador, um conselheiro patrimonial para famílias, para investidores, para entidades que têm um foco não de negócios operacionais, mas o foco principal desses negócios é para potencializar, para proteger, para crescer seus negócios patrimoniais, o patrimônio de uma família. Só trazer uns números aqui, hoje no Brasil está muito alta essa questão, né, hoje, depois da pandemia, já existem hoje 181.552 empresas no Brasil com KNAI de holdings não financeiras. Também já temos 140.506 empresas no Brasil com gestão de bens próprios, que são as chamadas holdings imobiliárias. Num cenário, o ambiente, né, num ambiente ao todo no Brasil hoje, números, né, que está aí divulgados, são 21.700.000 empresas ativas. Então, no cenário de 21 milhões de empresas, nós temos 181 mil empresas como holdings não financeiras, 141 mil empresas com gestão de bens próprios. E aí, quando a gente olha o número de imóveis que existem hoje no Brasil, são 98 milhões de imóveis. Então, a disparidade entre 21 milhões de empresas, que já é empresa pra caramba, com 98 milhões de imóveis, é ainda maior para a gente conseguir visualizar o mercado que temos, né, como negócios patrimoniais, como especializados, expertise patrimonial, contadores, né, nessa área. E cada ano aumenta o número de investidores no Brasil. Hoje já são, entre mercado financeiro como um todo, né, renda fixa, renda variável, bolsa de valores, todo o mercado financeiro, hoje já são 19 milhões de pessoas físicas, de investidores no mercado financeiro. Então, o mercado ele é gigante, né, no Brasil, um país continental, um mercado gigantesco. Se nas empresas ativas já temos muito mercado, imagina tudo isso. Milhões de imóveis para serem gerenciados, para serem fazer parte de um planejamento e milhões de investidores ativos aí no mercado financeiro.
E o que eu quero trazer? Essa diferença dessa visão. Então, no geral, nós olhamos como especialistas, né, contadores, como profissionais da área contábil, a gente está sempre envolvido com alguma empresa. Eu vou contar rapidinho, quando eu fiquei muito tempo no mercado, né, no governo federal, e aí meu pai sempre falava, Juliana, você leva jeito para empreender, eu vejo você tem que abrir um escritório, você tem que empreender na área contábil. Eu tinha algumas questões que eu não queria empreender, estava confortável, e eu falava com meu pai assim, pai, se eu já viu alguma empresa contábil com uma placa assim, especializada em pessoas, eu só abro um negócio se for para ser especialista em gente. E que eu amo pessoas, amo lidar com pessoas, conversar com pessoas, ajudar, amo fazer imposto de renda para pessoa física, né? Tenho uns gostos meio contraditórios aí no mercado contábil. Então, para mim, desde o início, eu já tinha essa visão que se eu entrasse no mercado para empreender, eu queria cuidar de pessoas. E para mim fica cada vez mais claro que quando a gente só dá atenção às participações societárias, ao CNPJ, à empresa, às obrigações tributárias de uma PJ, a gente está tendo uma visão limitada. Porque se a gente para olhar dentro da caixa, participações societárias, patrimônio, empresa, CNPJ, ele é apenas um item do rol do patrimônio de um sócio de investidor. E quando a gente olha para o outro lado, uma visão mais ampliada, quantos bens uma pessoa pode ter? Ela pode ter bens imóveis de infinidade de tipos, bens móveis, bens financeiros. Ele pode ter direitos e bens intangíveis, que é onde está o que é a caixinha que está a participação societária, é como direito, créditos, marcas, patente, outros bens, obras de arte, joias. Então, é uma infinidade de combinações de patrimônio que a gente pode estar lidando, né? E olhar essa entidade de um jeito mais afetivo, né? Não só como um CNPJ de pessoas, sócio, mas um outro tipo de entidade. O planejamento patrimonial nada mais é que ele transforma, ele leva um olhar estratégico para o patrimônio, não de forma recortada, não apenas para um planejamento para a empresa, como a gente faz muitas vezes um planejamento tributário, um financeiro, a contabilidade, mas o patrimônio como um todo. E para arranjos de entidades diferentes do que a gente está acostumado, para arranjos familiares, olhar famílias como uma entidade, olhar uma pessoa física como uma entidade. E o nosso maior aliado nesse planejamento patrimonial, com certeza, é a ciência contábil. Qual é a proposta que o planejamento patrimonial traz? Com esse olhar diferente, com esse olhar estratégico para o patrimônio. Transformar o contador no wealth planning. O que é esse wealth planning, né? É muito comum no mercado financeiro, que é o planejador de vida. É o profissional que ele planeja toda a vida daquela pessoa, daquela família, né? Muitos têm um negócio também muito comum no mercado financeiro que chama family office, que são os escritórios das famílias para gerir patrimônio. Nada mais muitas coisas que acontecem ali, né, são coisas que nós, contadores, podemos estar atuando de forma para famílias de maior patrimônio, médio patrimônio, precisa ter patrimônio, né? E hoje a gente vai ajudar a construir patrimônio. E muito também que eu vejo, quando a pessoa fala, vou montar uma hold, se coloca um mito que para ter hold precisa já ter um patrimônio formado. E, na verdade, o Wealth Planner, esse contador estratégico, esse contador que faz um planejamento patrimonial para essa entidade, pode ser uma família, uma pessoa, esse investidor, não necessariamente ele já precisa estar com esse patrimônio montado. Ele pode estar desenvolvendo a estratégia para criar esse patrimônio, para dar start, para iniciar esse patrimônio. Porque já não iniciar esse patrimônio de forma planejada, num ambiente, numa estrutura pejotizada, para que isso fique até mais barato a sucessão. Porque quando você já está com um patrimônio robusto, já estruturado, já grande, com várias questões, com vários itens ali dentro, se torna ainda mais caro fazer esse planejamento patrimonial. E muitas coisas ainda pode ter problema para resolver, dificuldades, já a governança pode já estar complicada. Então, já criar no começo de uma família jovem, de um investidor que está começando a constituir seu patrimônio, ele já ter acesso a essas estratégias, a esse planejamento, e nós, como contadores, já conduzir, já aconselhar desde o começo, da nascente daquele patrimônio, daquela riqueza, é ainda melhor. Eu
sou favorável muito para que as pessoas busquem, né, que a gente consiga já ter essa intervenção desde o começo. Não esperar o patrimônio já estar constituído, mas desde o começo nós precisamos ser conselheiros patrimoniais e parceiros na construção, não depois que já está construído. Precisamos ser contadores do presente, não, né, para resolver passados. E qual é a importância, né? E qual vai ser o nosso olhar, qual vai ser nossas preocupações, as nossas estratégias? Fazer gestão de risco, fazer gestão patrimonial, olhar para o futuro. Todas as decisões que um planejador patrimonial, que esse wealth planning vai tomar, esse contador vai tomar, orientar, né, o seu cliente a tomar, é para ter a visão de futuro. Então, o planejamento patrimonial, todas as decisões, seja elas tributárias, seja elas societárias, seja elas em qual âmbito que for, financeiras, elas precisam ter sempre uma visão de futuro. Por meio desse planejamento patrimonial, a gente vai potencializar negócios, né? Um contador que ele senta na mesa para fazer negócios junto com esse investidor, ele é requisitado. Ele não é o cara que vai chegar depois para contar, só escriturar, mas ele vai auxiliar na tomada de decisão. Em cada operação, ele participa da estruturação dos negócios. Gera transparência, gera maior segurança, organização, diversificação, porque um negócio patrimonial, ele pode trazer mais diversificação, mais segurança. Na minha concepção, se o empresário tem um negócio operacional lucrativo, ele precisa ter um negócio patrimonial. Precisa ter coisas separadas. Ele precisa ter um negócio patrimonial e ele precisa ter um negócio operacional. A geração do lucro, a geração a operação, os negócios, né, que sejam restaurantes, sejam indústria, seja um negócio contábil, ele acontece na atividade operacional e o fruto disso, que vai para o CPF dele, ele estrutura um outro negócio, um negócio patrimonial, para dar vazão, para fazer isso de forma correta, tributar de forma mais eficiência, mais otimizada, gerar conformidade, gerar diversificação, gerar também toda a profissionalização do patrimônio. O brasileiro, ele muitas vezes cria patrimônio, mas ele é muito informal, não só na empresa operacional, mas também na empresa, no patrimônio dele, né? E muitos nem vai para esse caminho mais profissional do patrimônio, que é institucionalizar o patrimônio dele e da família. E aí, quando a gente fala em planejamento patrimonial, a gente precisa entender um pouco quais são esses instrumentos. A turma do direito, né? Eu estudo muito, participo muito de cursos com a turma do direito, e tem vários instrumentos, né, que você pode trabalhar, muitos concomitantemente, inclusive, não precisa ser utilizados individualmente, principalmente porque o planejamento patrimonial, ele é o começo para você ir para o planejamento sucessório. Então, você passa pelo planejamento patrimonial e caminha para o planejamento sucessório. Então, aqui, doação, inventário, a previdência e seguros, o trust, eles têm muito viés, não só patrimonial, mas também o viés sucessório. Aqui a gente vai focar hoje num viés e trabalhar um instrumento muito bom, que está na nossa mão, que faz parte do nosso dia a dia, que são as empresas patrimoniais, que é uma estratégia de planejamento patrimonial que viabiliza, que facilita uma sucessão no futuro. Então, sempre com a visão de futuro, que nada mais em empresas patrimoniais, o que é, de fato? Pejotização de bens. Vou pejotizar o meu patrimônio. Eu vou tirar isso da minha pessoa física e vou pejotizar esse patrimônio, vou gerir com governança, vou criar as regras de governança, as regras protetivas, e enfim. E quais os instrumentos, né, que a gente utiliza para fazer essas empresas patrimoniais? Quando a gente vai falar de pejotização, aqui eu vou falar do mais comum, mas não é para a gente limitar, porque cada família ela vai ter uma estratégia diferente, não existe receita pronta quando a gente fala de planejamento patrimonial. Tudo vai depender da configuração daquela família e da configuração do patrimônio. Então, essa palavra, tudo faz hold, 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 não é, hold não serve para tudo. E hold, a gente vai falar aqui um pouquinho dos erros mais comuns que eu já me deparei, principalmente como perita e também no dia a dia da minha atividade, hold
tem dois tipos de hold, né? Hold financeira e hold não financeira. A hold, ela significa controle e é um KNAI. Hold é uma atividade econômica, é como se eu falasse, uma empresa de construção civil, é uma hold. Hold é uma atividade econômica, atividade de controlar outras empresas, que podem ser financeiras ou não financeiras. Então, qual é o KNAI? 64, 62R. Tem também as empresas patrimoniais, que a gente pode fazer essa pejotização de bens por meio da gestão de bens próprios. E aí, dentro da gestão de bens próprios, vai ter compra e venda de bens próprios, loteamento de bens próprios, gestão de locação de bens próprios, por aí vai. No KNAI 6810. E também outras atividades econômicas. Por que não outras atividades econômicas? Né? A pejotização do bem, ele vai acontecer dentro de uma atividade econômica onde a família vai ter uma atividade econômica, né? Juntamente com as suas empresas patrimoniais. E aí você vai olhar para aquela família, ver se já não existe uma atividade, e outra, qual é o patrimônio que vai colocar lá dentro. Então, de acordo com o patrimônio que vai entrar, e de acordo com a configuração familiar, com a atividade que a família já exerce, se tem como você aproveitar aquela atividade para fins patrimoniais. Então, a empresa precisa ter uma atividade econômica. Então, você vai olhar para todo o contexto e fazer o planejamento patrimonial. Então, é um trabalho totalmente personalizado para cada família e para cada patrimônio. Quais são os erros mais comuns, né? É muito comum a gente ver, e isso é piada interna aí para os planejadores patrimoniais, né? Principalmente a turma do direito que vê, às vezes, meio torto para a gente que faz isso, mas para o contador, né? Eles acham que não tem nenhum conflito, mas eu já ouvi muito, como assim contador fazendo planejamento patrimonial, né? Aí eu sempre respondo, é o objeto da nossa ciência. O objeto da nossa ciência é o patrimônio, né? Nós somos os profissionais aí capacitados para fazer planejamento patrimonial. Então, o KNAI de hold abre sua empresa, coloca a KNAI de hold não financeira e lá dentro coloca integralização de imóveis. Ora, pois, ou é que hold, KNAI de uma hold, que nada mais é. Quando você coloca KNAI de hold de não financeira, quer dizer que aquela empresa, a atividade dela é ser participante de outras empresas. Ela vai ter controle, participação societária em outros negócios, em outras empresas. Ela vai ser sócio de outros negócios. Então, não tem como ser sócio de um imóvel, de integralização de imóveis. A integralização de imóveis com a hold se faz somente isso. Vou abrir uma empresa, vou colocar aqui na hold, vou colocar imóveis ali. Então, não, é um Frankenstein, você está forçando a hold com a integralização de imóveis. E muita gente chama isso de hold patrimonial, hold imobiliária. Isso não é hold imobiliária, isso é uma distorção do planejamento patrimonial. Outra forma, integralização de imóveis, mas não altera a titularidade. Eu faço uma integralização de imóveis, ou na hold, né, que ainda é dois erros aí concomitantes, ou em qualquer outra atividade, mesmo atividade imobiliária, né, a gestão de bens próprios, por exemplo, loteamento de bens próprios, compra e venda de bens próprios, eu coloco a integralização de imóveis, mas eu não faço alteração de titularidade. Eu simplesmente incluo um contrato social e fica por aí. Outro erro, integralizo, faço integralização de imóveis, esses imóveis possuem renda ou não, mas eu não faço a regularização do ITBI. A gente vai ver mais à frente, que já tem a tese 796, onde traz soluções sobre a questão do ITBI. Há estratégias para mesmo um imóvel com renda, você conseguir ter a imunidade do ITBI, a não incidência do ITBI nessa integralização de imóveis. Então, precisa cumprir todos os requisitos. Se eu fiz a integralização de imóveis, eu preciso da não incidência do ITBI ou pagar o ITBI, se houver renda preponderante, fazer também a regularização e a alteração de titularidade no cartório e fazer meu planejamento de escrituração contábil, para onde vai esse imóvel dentro da minha contabilidade. Então, não parar no meio do caminho, mas criar um planejamento de como vai se dar essa integralização desse imóvel. A integralização de capital social também sem respeitar o patrimônio pessoal. Então, já fazer uma integralização, se o patrimônio, o imóvel vem do pai, né, do patriarca ou da matriarca, ele precisa ser representado a mesma proporção dentro do capital social. Eu não posso diluir o capital social sem fazer, de fato, uma sucessão patrimonial, pagando
ou a venda, a comercialização entre as cotas entre os sócios, ou fazer uma doação, eu preciso planejar a sucessão de forma regular, de forma cumprindo todos os requisitos que são pensar que o que tem dentro da empresa é imóveis, e se você comete um ato falho, se você passa por uma fiscalização, você pode colocar em risco o patrimônio que, na verdade, a intenção era proteger, e acaba sendo um tiro no pé. Já fiz perícia, inclusive foi isso que uma perícia que eu peguei, eu fiz um laudo que a família perdeu o patrimônio, que não tinha contabilidade, a compra foi toda no né, papel de pão, e as benfeitorias que foi feita naquele imóvel, houve várias alterações contratuais dessas benfeitorias de acréscimos de capital social, mas não foram reconhecidos na contabilidade. Então, o descompasso entre os atos societários e a escrituração contábil, falta de escrituração, falta das demonstrações contábeis, os relatórios contábeis com requisitos, né, intrínsecos e extrínsecos sejam válidos, tanto dentro da contabilidade, internos e externos, né, para fora, com registros na SPED, junta comercial, enfim. E algo que foi feito pelo patriarca para proteger o patrimônio da família, na ausência do patriarca, após o seu falecimento, numa atuação, acabou perdendo esse patrimônio, por causa de erros e conflitantes escriturações contábeis. E isso que motivou, quando eu decidi empreender, foi qual área que eu vou me especializar, com o conhecimento que eu tinha e pelos problemas que eu via nas perícias, eu optei para fazer, né, e seguir essa carreira de planejadora patrimonial. Então, isso é muito sério, porque nos procuram, os profissionais, os investidores nos procuram para que haja proteção, para que haja regularidade, e, na verdade, se a gente não dá atenção e fazer um planejamento patrimonial e cumprir com os requisitos, a gente pode expor o patrimônio no lugar de proteger o patrimônio. Confusão patrimonial, distribuição de lucros em desacordo com a proporção societária, isso ocorre muito também. Então, estou lá, os patriarcas têm 90% do patrimônio que está dentro da empresa, das cotas sociais, mas a distribuição de lucro, 90% vai para quem tem 1%, né? Então, essas distorções podem ser considerado doação simulada, pode ser cobrado, tributado, enfim, não ser reconhecido como distribuição de lucro e também se gerar problemas para aquela família. Não realizar mapeamento de risco, não demonstrar para a família os riscos do patrimônio, em cada ação, em cada decisão que é sendo tomada, quinar em regime de tributação equivocados, então isso precisa ficar, porque senão fica mais caro, fica muito, em vez de ser uma eficiência tributária, acaba gerando um custo. Então, o regime de tributação tem que estar adequado, fazer planejamento antes de pejotizar, vale a pena mesmo pejotizar, realmente é necessário, vai gerar eficiência, tá? Vai gerar eficiência, então qual a forma de proteger, qual é o KNAI adequado, e outra coisa muito importante, né, que a gente acaba vendo, né, no dia a dia, empresas de hold, ela acaba tendo uma movimentação muito menor do que uma empresa patrimonial, operacional. Então, acaba ignorando aquela escrituração e os efeitos tributários dos registros contábeis. Não planejar a escrituração contábil e não planejar que a decisão que você vai tomar no início, na abertura, na integralização, no recebimento, na recepção do patrimônio, ela vai interferir no efeito tributário na saída desse patrimônio. E é isso um pouquinho que a gente vai ver aqui hoje também. Então, planejar a escrituração contábil, ela é tão importante quanto o planejamento tributário. A gente fala muito de planejamento tributário, devido, né, ao contexto do país, a gente precisa também planejar escrituração contábil. E quais são os riscos nessa escrituração contábil? Se não demonstrar a essência da operação, a essência sobre a forma, né, ela precisa estar demonstrada na escrituração contábil, a essência da operação, falta de propósito negocial, então, movimentações dentro da escrituração contábil, ou uma escrituração contábil apenas para fins de economia fiscal tributária na venda de um bem. Então, isso também pode gerar riscos muito grandes e é inaceitável, né, numa perícia, enfim. Não considerar o tempo hábil para as operações. Vou dar um exemplo. Às vezes você está com
um bem mantido para alocação, e aí você faz movimentações, ou esse bem, você utiliza esse bem, transfere esse bem para estoque, porque aqui vai ser mais vantajoso e já vende, não reconhece a essência da operação e passa pelo curso do tempo como se simplesmente buscando alternativas tributárias melhores. Isso gera risco para o patrimônio, essa escrituração que não considera propósito negocial, essência e tempo hábil, pode causar a perda desse patrimônio, risco para o patrimônio, enfim, em vez de aumentar, reduzir. Maior risco de atuação fiscal, perda patrimonial em casos de simulações, então ter cuidado, como eu disse, a distribuição de lucro, na forma que você classifica, reclassificação desses bens dentro da contabilidade, e falta de formalidades intrínsecas e extrínsecas dos relatórios contábeis. Então, a empresa patrimonial, ela, tanto quanto a operacional, ou até mais, ela precisa ter todas as formalidades atendidas, porque o que tem lá dentro é o patrimônio. Enquanto, às vezes, uma empresa operacional que não tenha muito patrimônio, tem ali o capital social está respondendo, o capital social na empresa patrimonial muitas vezes são os bens que foram integralizados ali, o patrimônio imobiliário da empresa, o patrimônio financeiro da empresa, então, da família. Então, isso precisa ser, a contabilidade tem que ser muito bem feita, de forma a demonstrar toda a regularidade, todas as formalidades intrínsecas e extrínsecas para não ter problema. Principalmente, eu já vi casos acontecendo da pessoa, né, já está com a idade avançada, tem ali uma hold patrimonial, constrói, né, sua empresa patrimonial, não é dada atenção devida à contabilidade, essa pessoa vem a falecer. E como que depois vai assinar os balanços, como que vai fazer a questão de toda a demonstração, o reconhecimento não adianta fazer contabilidade para trás e apresentar, como a gente já recebeu, inclusive, em algumas perícias, contabilidade feita retroativa, não tem nem como assinar, enfim, causa maiores problemas. Então, mantenha a contabilidade em dia, as escriturações contábeis em dia, os SPED, tudo em dia, para que não haja surpresa e que qualquer formalização, qualquer atuação, qualquer vistoria, seja a contabilidade pronta para fazer o atendimento, né? E demonstrar a operação. Os conceitos importantes, né, que eu vou entrar para uma parte aqui, para demonstrar aqui na aula, como que a escrituração contábil ela vai refletir diretamente no tributário. Então, antes de se planejar, não adianta depois, na hora de fazer a comercialização, a venda, gerar o lucro, gerar o resultado, pensar na tributação. Porque tem que se pensar na tributação, na empresa patrimonial, na sua concepção. Então, bem antes, bem no começo. Então, a receita de venda, vou até fazer um adendo, precisa planejar o tributário até antes de ser criada, né, para você ver se vai valer a pena prejudiciar ou não prejudiciar. Então, aqui, esses conceitos são importantes para a gente entender os próximos slides. A receita de venda de imóvel, quando ela é classificada como estoque, é o valor do efetivo recebimento na operação da venda. Então, é exatamente o que você recebeu, no tempo que você recebeu, que você vai reconhecer essa receita, é o valor efetivo. E a receita de venda de imóvel classificado como imobilizado ou investimento vai ser o resultado do ganho de capital. Então, quando a gente falar de receita na venda de um imóvel, que ele está dentro do grupo, né, de não circulante, mobilizado ou investimento, a gente está falando do resultado ganho de capital. E quando a gente está falando de uma receita que está no estoque, a gente está falando de recebimento na operação da venda, né, o valor da operação. Então, vamos lá. Então, quando a gente faz registros contábeis, a gente vai falar um pouquinho dos imóveis, participações societárias, de ativos financeiros. Vou passar rápido, porque o nosso tempo é curto, mas dá para entender como a classificação ela vai ter um reflexo direto na tributação. Então, quando eu coloco meus imóveis no estoque, que está lá amparado pela NBC-TG 16, são os ativos nativos para venda no curso normal dos negócios. Então, eu estou falando de uma empresa patrimonial que tem atividade imobiliária, que ela tem compra e venda nos seus quinais. Então, ela já tem a intenção de venda, ela já foi criada lá quando eu fiz o planejamento patrimonial para aquela família, para aquele investidor, já foi repassado para o planejador, para o contador, para quem foi que realizou essa estruturação, que a intenção não é vender imóveis, que a intenção é comercializar imóvel. Então, tal venda ela já faz parte da atividade.
E quando, numa empresa de atividade imobiliária, por exemplo, que recepciona vários imóveis, eu posso ter vários imóveis ali de tipos diferentes. Então, eu tenho imóveis que eu quero colocar, que é para venda, tem imóveis que é para uso, tem imóveis que é para investimento, tem imóveis que serão motivos para uma venda futura, e por aí vai. Então, quando eu estou com meus imóveis no estoque, eu vou tributar no lucro presumido de uma forma, com a presunção de 8% no IRPJ, presunção de CSL, IL, PIS e COFINS. Quando eu já estou na tributação real, já tenho a estimativa de receita bruta, né, muito parecida ali com o lucro presumido, ou também eu posso ir pela adição, balancete, para o ajuste ali do imposto de renda. Então, já tem uma diferença aqui. Quando eu vou colocar o meu imóvel já imobilizado, quando é que ele vai entrar no imobilizado? Já quando ele for classificado, quando ele é mantido para uso ou na produção, ou fornecimento de mercadorias e serviços, e se espera se utilizar mais de um período, né? Está na NBCTG 27. Então, se eu coloco esse imóvel já no imobilizado, lembrando que eu posso ter imóveis entrando na minha empresa patrimonial e sendo classificado, cada um com a sua finalidade. Então, quando eu vou receber o imóvel, eu preciso fazer as duas perguntas fundamentais, né? A título de que ele está entrando, então qual é a origem desse imóvel, ele está entrando como integralização de bens, ele está entrando como lucro, ele está entrando como compra, e qual é a finalidade desse imóvel. Então, não é porque eu tenho o que na atividade imobiliária, compra e venda, eu posso ter compra e venda, locação, enfim, outros quinais ali que me ajuda a gerir melhor o meu patrimônio. Então, no imóvel, para cada imóvel vai ser uma decisão, pode ser uma decisão diferente. Eu vou ter que avaliar a finalidade de cada imóvel. Ele vai ser para quê? Aluguel, arrendamento, venda, uso, manter para investimento. E se ele for para uso, para atividade, para uso na produção, para atividade na empresa, ou que vai ficar bastante período ali, mais de um período, não tem intenção de vender, ele vai para o meu imobilizado. E se ele está no meu imobilizado, quando o investimento, já vamos falar aqui do investimento, que ele tem uma característica parecida também, que também está no ativo não circulante, que é uma propriedade para investimento que é mantida pelo proprietário ou pelo arrendatário para oferir aluguéis ou para valorização de seu capital, ou tendo ambas as intenções, NBCT G28. Quando eu estou com esse imóvel no ativo não circulante, seja como investimento, ou seja como imobilizado, na minha venda já vai ser diferente do estoque, já não vai incidir PIS e COFINS. A adição integral, que é do ganho de capital, ela vai entrar de forma integral e com as alíquotas, né, de RPJ e contribuição social. Do lucro real também não vai incidir, nem por estimativa, nem por apuração do balanço do resultado. Também não vai incidir ali PIS e COFINS e no estimativa, adição integral do ganho de capital. Essa classificação já é uma classificação um pouco utilizada, porque ela, no geral, não gera nenhum... ela é a mais, digamos, pesada assim, em termos de tributação para a comercialização de imóveis, que está na CPC 31, que é para quando tem intenção de venda, que a venda não é atividade, então, por isso que é tão importante quando a gente vai constituir o CNAE, se tem bens ali que vão ser vendidos, mesmo que vai demorar um pouco, se eu tenho intenção de vender, se é uma atividade que vai acontecer na empresa, precisa já prever esse CNAE de compra e venda de imóveis próprios, porque se a venda não é atividade, ou já foi, não é mais no habitual da empresa, não tem essa atividade de compra e venda, pode ser considerado ativo, né, mantido para venda, quando a tributação é maior. Tem uma provável venda, né, venda altamente provável, há um planejamento ativo de venda, preço de negociação razoável, prazo de 1 ano, exceto fatores externos para a venda, você precisa, né, colocar ativo não circulante mantido para venda. Muito pouco utilizado, até por causa da tributação que vocês vão ver aqui. Então, quando você vai usar essa classificação? Quando estoque não é atividade, quando é um bem tangível, quando não é mantido para capitalizar ou alugar, quando não tem uso contínuo na atividade da empresa. Então, é considerado outras receitas operacionais.
Então, quando esse imóvel ele está nessa classificação e ele é considerado outras receitas operacionais, ele entra, a adição integral dele aqui é realmente a adição integral, o valor da operação da venda. Então, a tributação é muito maior que quando eu considero um bem no ativo imobilizado ou no ativo ou no investimento. Então, tem que ter cuidado com essa classificação dos imóveis aqui. Aqui, vamos passar para os aluguéis, né? Então, quando a gente fala de aluguéis, que é ainda mais agora, depois a gente fala rapidamente da reforma, a reforma traz a possibilidade, né? Esse ponto de atenção já. Se você tem mais de 3 imóveis, tem uma renda acima de R$ 240 mil por ano, você já precisa, já vai ter incidir IBS, CBS, então já precisa de fazer um planejamento patrimonial para essas famílias que têm uma renda, que vive de aluguel, que já tem uma renda relevante de aluguel, porque vai encarecer mais ainda o aluguel na pessoa física. Quando faz parte da atividade da entidade, então entra como lucro real, né, 1,65, 7,6, estimativa ali de 32% na IRPJ, ICS e ILL, ou né, a apuração normal do lucro real. Quando não faz parte da atividade da entidade, aí já entra a adição integral da não mais a presunção, quando a gente está falando de lucro real por estimativa. E no lucro presumido, no geral, as empresas que têm atividade de aluguel, né, a preferência, no geral, vão para o lucro presumido, que é mais vantajoso, porque tem poucas despesas, essas empresas patrimoniais, envolvendo imóveis de locação. Então, vai ter 0,65, 3, presunção de 32%, tanto na IRPJ, CSLL, esse é o mais utilizado, porque não pode ser empresa do Simples, só empresa que tem locação de bens próprios, gestão de bens próprios, ela não pode ser do Simples Nacional, e entre o lucro presumido e o lucro real, geralmente se torna bem mais vantajoso ser do lucro presumido, devido às poucas despesas que essas empresas apresentam. Né? Mas cada caso é um caso que precisa ser avaliado individualmente. E quando não faz parte da atividade da entidade, então, por isso, mais uma vez, todo o planejamento patrimonial, os quinais adequados, qual é o quinal que eu vou levar, onde eu vou classificar esse bem, se é ativo circulante ou não, né? Se é no estoque, se é imobilizado, se é de investimento, isso faz muita diferença, porque a tributação ela vai acompanhar onde está classificado toda a estrutura da empresa, né? O tributário vai estar direcionado. Então, quando não faz parte, não vai ter PIS e COFINS, mas a adição integral desses aluguéis vão entrar na base de cálculo da IRPJ da contribuição social. Aqui, eu trouxe até tem duas consultas, mas vou falar de uma que já contempla as duas, sobre qual é a base de cálculo do lucro presumido para as receitas, né, de locação. Enquanto que na pessoa física, você deduz ali algumas despesas, na receita do lucro presumido, tudo é considerado receita. E sobre essa receita, não pode ser deduzida as despesas referente à comissão, condomínio, comissão imobiliária, tudo faz parte da receita da empresa e deve ser aplicada a presunção. Então, deve ser feito mais um motivo para se fazer o planejamento tributário, para ver se realmente vai compensar ou não. Qual é o volume de receitas, de despesas que aquela família tem, que aquele investidor tem, e para poder saber se vai ser vantajoso ou não, e também onde vai ser classificado. Aqui, já emendando na pessoa física, quando se faz a venda na pessoa física, a gente está falando do GCAP, né, que tem uma tabela progressiva, e, inclusive, tem algumas isenções, então também tem que olhar isso, quantos imóveis a pessoa tem, qual é o volume de venda, se ela vende e compra outro, se não, porque essas isenções nem vai levar para a pejotização dos bens, né? Elas ficam na pessoa física, não leva para a PJ. Então, tudo isso tem que avaliar. Às vezes, se a pessoa tem vários imóveis também, será que não vale a pena deixar um na pessoa física? Qual o imóvel que vai deixar? Qual um imóvel que está sempre em comercialização também, vende um, já compra o outro. Então, tudo isso faz parte do escopo para a tomada de decisão para o planejador patrimonial. Pensando nos aluguéis, a gente tem a tabela progressiva, né, onde a partir, né,
até aí o rendimento mensal até 3.036, né? Agora com a tabela nova, podendo chegar até 27,5%. Obviamente, não acontece essa alíquota efetiva, essa alíquota é a alíquota nominal. Sempre tem que se olhar a alíquota efetiva, qual que vai ser as despesas, então analisar despesas dedutíveis, qual vai ser a alíquota real, efetiva naquele cenário, para aquela família, né? Se tem benefícios fiscais na venda, no inventário. Então, não é somente falar, na pessoa física é mais caro, que a alíquota é maior. Qual é, no planejamento tributário, no planejamento patrimonial para aquela família, para aqueles imóveis, qual foi o benefício, o que se mostrou mais vantajoso ou não? Não é achismo, é sobre número, é sobre planejamento da contabilidade e também do tributário aqui andando junto. Lembrando das condições, quando a gente está falando de um locatário PJ, o imóvel está na pessoa física, vai sofrer retenção e vai fazer o ajuste anual no imposto de renda. Quando o locatário é pessoa física, deve-se fazer o recolhimento mensal do Carnê-Leão, também com antecipação e ajuste do imposto de renda ao final do ano. E agora a gente pensa, e o Simples Nacional? Eu falei aqui de algumas reflexos, né, dos imóveis na classificação contábil e os reflexos, principalmente no lucro presumido e no lucro real. E o Simples Nacional? Como que fica o Simples Nacional nessa brincadeira aqui de planejamento patrimonial? Como eu posso beneficiar do Simples e dentro do planejamento patrimonial? Então, as atividades dos hotéis e pousadas, né, combinadas ou não com o serviço de alimentação, elas estão classificadas no CNAE 5510 do anexo 3. Onde que pode ser usado este CNAE? Se aquela família, aquele investidor, todos os bens que ele possui um grupo de bens, ele possui bens patrimoniais, imóveis, que são utilizados para exclusivamente Airbnb. Se ele utiliza para Airbnb, se ele usa para locação temporária, com serviços de hotelaria, de troca de, né, todo o suporte ali para o hóspede, é um serviço de hotelaria, é uma pousada. E nesse tipo de serviço imobiliário, ele comporta dentro do Simples Nacional. Né? E aí não é forçar a barra para se tornar no Simples, né? Até porque muitas famílias, quando chegam nessa situação de planejamento patrimonial, muitos que procuram já têm empresas operacionais. Então, precisa-se verificar o faturamento dessas empresas, quais são as empresas que ele está envolvido como sócio. E também ele avaliar o limite do faturamento, né, dentro do Simples Nacional de 4,8 milhões por ano. É uma possibilidade, o Simples não está descartado dentro do planejamento patrimonial, mas deve ser utilizado realmente se há a possibilidade, né, se está dentro do escopo de trabalho, se essa atividade permite, aqui é uma atividade que permite, pode acontecer em outras situações, dependendo do tipo de patrimônio daquela família que ela possui, e qual é a finalidade? Aqui uma possibilidade para os imóveis que são utilizados em Airbnb, cada vez mais em alta, né? Outra possibilidade são outras atividades de baixo risco, que a família já faz, né? Já está exercendo ali aquela atividade, para acomodar recursos financeiros. Porque os recursos financeiros, em renda fixa, né, e imóveis que não têm receita de locação, aqui no caso, sem receita de locação, porque imóveis com receita de locação não podem ser do Simples Nacional, mas se possui imóveis e ele quer simplesmente pejotizar esses imóveis para uso, ele utiliza esses imóveis ou possui recursos financeiros que é mantido em renda fixa, há a possibilidade de levar esse patrimônio para dentro da atividade Simples Nacional, dentro da atividade que é permitida, né, que é compatível, e também a atividade de baixo risco, né, atividades que acontecem de baixo risco. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, eu atendi uma família que tinha um valor bem considerado em renda fixa, investido, e o patriarca já queria organizar um CNPJ para que pudesse fazer preparar o ambiente para uma futura sucessão patrimonial entre os irmãos. Conversando com a família, vou fazer todo um trabalho de diligência. Conversando com a família, eu percebi que havia uma atividade que estava acontecendo, né, de negociação, uma atividade operacional simples e sem risco, com baixo volume, mas acontecia, num dos filhos,
e ele não era formalizado, e era compatível com o Simples Nacional. Então, nessa empresa, a gente abriu uma empresa do Simples Nacional, regularizou, fez a compatibilidade, a formalização desse negócio, e os recursos podem ser absorvidos, né, recebidos dentro dessa PJ, que estava em renda fixa, com a mesma tributação para que acontecia na pessoa física. Então, a renda fixa, ela, dentro do Simples Nacional, a tributação vai ser na fonte e definitiva, da mesma forma que acontece na pessoa física. Outra vantagem, né, os objetivos para se fazer isso e usar uma estrutura mais simplificada, né, de uma empresa como o Simples Nacional, por quê? Gestão patrimonial facilita a sucessão, que eu estou pejotizando, estou transformando em cota, isso eu consigo segregar, mas não, o patrimônio ele fica ali dentro de uma governança familiar, é mais fácil para acontecer, preparar um ambiente de sucessão entre familiares, entre filhos, de pais para filhos, ali era uma estrutura entre irmãos, né? Então, é muito mais simples e prático, né, para se fazer uma sucessão e o negócio, se caso tenha, não para. E isso tudo tem que avaliar. Se é vantajoso, se não é. Ainda mais pensando em dinheiro, que não vai fazer diferença, né? O custo do tributo da sucessão, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, vai ser a mesma coisa, porque o dinheiro tem o mesmo valor, seja ele pejotizado ou não. Vamos lá. Outras atividades com imóveis, né? As outras atividades de prestação de serviço de baixo risco, sempre quando a gente está falando de atividades operacionais que recebem patrimônios, tem que ser atividade de baixo risco, com formalidade, né, com regularidade fiscal, comercial, enfim, de baixo risco para acomodar bens imóveis com receitas de locação de bens próprios abaixo de 49%, com isenção de TBI. Aqui eu coloquei para verificar a tese de 796, por quê? Vou dar um outro exemplo. Recentemente eu recebi para fazer a manutenção de uma empresa patrimonial, onde estava se organizando o planejamento patrimonial dessa família, e foi aberto, né, pelo jurídico, uma hold com KNAI de hold para receber patrimônio. Lembra que eu falei lá, um dos erros mais comuns, abre-se hold para receber patrimônio, uma empresa com KNAI de hold para receber patrimônio. E logo chegou para eu cuidar, para eu acompanhar esse processo, né, de integralização. E logo quando eu vi, eu comecei a fazer a anamnese, conversar com a família, identifiquei que um dos filhos já tinha uma atividade, uma PJ, prestando serviço de baixo risco, já pejotizado há algum tempo, para até uma das empresas da família, e essa PJ não tinha risco, e ela representava mais de 51% das receitas de aluguel da família, de todos os imóveis, porque parte dos imóveis era de uso familiar, nem todos recebiam locação. Então, juntando a locação dos imóveis, era abaixo, né, abaixo de 49% da receita que essa empresa de baixo risco de prestação de serviço ela faturava anual. Então, a gente fez a estratégia desta empresa receber, né, ela receber os imóveis, adequando os quinais, atividade, tudo sendo preparada, com todas as cláusulas protetivas, com a sociedade, os outros entes da família entrando na sociedade, ela foi preparada para ser a empresa patrimonial da família. E a empresa, inicialmente, que foi construída, foi ficando de lado, hoje ela está praticamente sem função. Por quê? Nesse caso, que eu estou dando exemplo, não foi feito o planejamento patrimonial, apenas usou, colocou no modus operandi, né, na forma automatizada. E não é assim que funciona quando a gente está falando de planejamento patrimonial. A gente precisa avaliar qual é a estrutura da família, que já tem acontecendo, que já está acontecendo ali, e qual a forma da gente gerar proteção, gerar uma gestão, viabilizar a facilidade da sucessão no futuro, gerar uma governança familiar, gerando otimização tributária. Então, a economia nessa estratégia, ela foi mais de 300 mil reais para essa família. Né? Ela conseguiu fazer toda a operação sem gerar, no caso do TBI, apesar que tem algumas prefeituras
que estão com muita dificuldade, que estão, digamos assim, usando essa tese 796 de forma contraditória. O que essa tese 796 ela vai trazer? Ela decidiu, por meio dessa tese 796, que a Constituição ela prevê a não incidência de ITBI na integração do bem da pessoa física na sua PJ. A PJ, né, só trocando bens imóveis para bens imóveis dentro de uma PJ. No entanto, com a diferença, esse valor geralmente, ele vai pelo valor que está no imposto de renda. Começou a haver a diferença de mercado entre o imposto de renda e o valor de mercado, alguns começaram a colocar como reserva de capital, para aproveitar isso dentro do capital social da empresa. Houve até 796, onde diz que o excedente, o que está no imposto de renda, vamos supor que o imposto de renda está lá, um imóvel de 100 mil reais, de mercado vale 1 milhão de reais. Esses 900 mil, ele só deve ser tributado TBI se eu colocar em reserva de capital, se eu reaproveitar esse valor de mercado. Se você não faz esse movimento, é não incidente, você não precisa pagar ITBI, porque você está transferindo bem próprio para a sua própria PJ. Continua estando na sua titularidade, mas em vez de estar na sua pessoa física um bem imóvel, passa a estar na sua pessoa física um bem imóvel, você só troca o tipo do bem. No entanto, as prefeituras têm tomado e decidido isso favorável ao fisco, favorável a elas, e cobrando ITBI, independente se for classificado como reserva de capital ou não, por essa diferença. Então, mesmo fazendo esse movimento, você consegue reduzir do valor que está no imposto de renda, não será cobrado o ITBI, mas essa diferença de mercado precisa avaliar antes na prefeitura que está fazendo esse movimento, no fisco municipal, como ela tem se comportado, né? E dependendo da resposta que você tiver, qual vai ser a estratégia dentro daquele planejamento, para a família estar ciente, para saber quais são os riscos, se vai judicializar, se vai pagar e depois procurar o indébito, qual vai ser a estratégia diante dessa tese 796, que tem sido aí um dificultador para cumprir o que a própria Constituição já prevê, né? Que é a integralização de bens com não incidência de TBI nessas situações de prejudiciação de bens. Vou falar aqui rapidamente, que a gente já deve estar com o horário avançado. De participações societárias, também a gente precisa avaliar qual vai ser, se é ativo circulante como estoque, ou ativo não circulante, tudo isso vai interferir na sua classificação. O ganho de capital também, a participação societária, se ela for uma participação quando eu controlo essa investida, se ela é controlada ou coligada, tem um método de equivalência patrimonial que ela vai ser obrigatório, preciso fazer laudo. Se é uma participação onde não tem essa interferência na atividade, nas decisões da empresa, aí vai ser por método de custo, enfim. A tipo do bem, a decisões, a interferência que na participação societária, que o investidor, que a empresa tem, também vai interferir onde eu vou classificar, qual vai ser o método de apuração. E a venda também a tributação na venda dessas participações societárias também são intrinsecamente ligadas da forma que eu contabilizo. Se eu contabilizo como participações permanentes, ela vai ser com não incidência. Se não permanentes, ela já vai ter outra incidência de tributação. Então, precisa avaliar a forma que essas participações... Então, todo patrimônio que for entrar dentro da empresa patrimonial, seja ele participação societária, seja ele imobilizado, precisa saber a origem, qual é a finalidade, para que a contabilidade seja feita de forma correta, para que a tributação também seja feita de forma coerente, senão pode ser cobrado, o tributo pode ser bem maior, ter uma surpresa aí a gente sempre tem que saber como sair em tudo que a gente entra, né? Não é assim que a gente pensa quando vai entrar na sociedade, você saber como sair, se eu entrar, eu tenho que saber como sair. Então, o patrimônio também é assim, quando ele entra dentro da empresa, você precisa planejar também como vai ser essa saída, porque a classificação dele está totalmente interligada à tributação numa comercialização. Eu vou passar aqui um pouco dessa parte, porque senão a gente vai ficar muito extensa aqui a aula, mas a relação dos investimentos, onde eu vou falar qual tipo de método se eu vou avaliar pelo custo ou se eu vou avaliar pela equivalência patrimonial, então a forma
como eu vou valorizar, como eu vou reconhecer o resultado dessa participação societária, ela está intrinsecamente interligada à minha influência, à relação do investimento. Se eu sou votante, se eu não sou, quais são, e como evidenciar essa influência significativa, né? Aqui tem alguns exemplos, que eu participar nos processos de elaboração de políticas, inclusive em decisões sobre dividendos, distribuições de lucro, operações materiais entre investidor e investida, interferência e indicação na designação de diretores, fornecimento de informação técnica essencial. Então, até quando se trata de participações, eu tenho que olhar tanto qual é a relevância, se é uma coligada, se é uma controlada, se eu tenho interferência nessa investida, se ela é permanente, se é um investimento permanente, se é um investimento que já estou comprando pensando em vender, tipo, vão pensar no fluxo das ações de bolsa, então, qual é a forma que eu vou investir. Então, aqui vai ficar somente essa referência. Então, tanto para os imóveis eu preciso ter esse cuidado, as participações societárias também está totalmente intrínseca. Ativos financeiros, aqui eu recortei para ativos financeiros nacionais em renda fixa, né? Então, Simples Nacional, tributação definitiva na fonte, já até comentei, agora já atualizado pela medida provisória que saiu aí essa semana, retenção de 17,5%, já, né, pela medida provisória 303 de 2025, até então era 15%. O lucro presumido, quando a empresa está no lucro presumido, vai ter a retenção, mas essa retenção vai ser feita a apuração normalmente no resgate. Então, Simples Nacional, no resgate, vai ter a tributação definitiva na fonte, não reapura. No lucro presumido, quando ocorre o resgate, não tem PIS e COFINS, né? PIS e COFINS não tem incidência, mas o resultado, o rendimento, ele entra integralmente na base de cálculo de RPJ e contribuição social. Então, precisa avaliar se é uma empresa que só vai receber, que ela tem ali sua atividade, como eu dei o exemplo, uma atividade sem risco, vai receber receitas, ativos financeiros nacionais em renda fixa, então, Simples Nacional pode resolver. Mas se eu já tenho imóveis que gera um resultado de aluguel, gera rendimento de aluguel, já não pode ser Simples Nacional. Então, se é para o lucro presumido, vai ter ativo em renda fixa, vai pagar aí contribuição social sobre o lucro líquido, que não tem, né, no Simples nem na pessoa física. Então, tudo isso precisa ser avaliar. É só o tributário que a gente ganha numa eficiência tributária, quando a gente faz a pejotização de bens? Não. Vou fazer pejotização de bens somente pelo ganho tributário? Não. Tem vários outros ganhos. Por isso que, independente da forma que aumentando tributo ou não aumentando, tendo mais tributo ou não, uma carga tributária ou não, não é apenas esse o motivo de se pejotizar, de se fazer planejamento tributário. A gente não pode ser restritivo, falar, não vale a pena porque vai pagar mais imposto. Tá, mas quais os outros ganhos? E é só o imposto do faturamento, da receita que se paga? Não. E o imposto da sucessão? Vai compensar o imposto paga maior aqui na operação dessas receitas, nessa locação? Então, precisa se avaliar o todo, não avaliar recortado. E o ganho patrimonial, e o ganho de gestão patrimonial, de governança familiar, de mitigação de conflitos entre a família. Então, precisa olhar o todo para poder tomar decisões sobre pejotização de bens ou não. O planejamento tributário, ele não pode olhar simplesmente o planejamento patrimonial, desculpa, não pode olhar estritamente o planejamento tributário. Qual é a vantagem, se é pejotizar ou não pejotizar. A gente precisa olhar o todo. A ideia é que hoje, além de trazer esse mundo do planejamento patrimonial, é alertar no sentido o quanto está a interferência do planejamento da escrituração contábil interfere no planejamento tributário. A escrituração contábil está diretamente ligada à forma que vai ser tributada. E o caminho, a reclassificação, ela não é muito bem vista, ela pode trazer vários conflitos, vários problemas. Então, precisa ter esse planejamento na entrada do bem, desde o começo, tá? Então, ativos financeiros, aqui no lucro real, né, vai ter PIS 0,65, COFINS já é 4%, tem todo uma outra forma de calcular, e acontece, né, independente do resgate. Isso é bom pontuar. Né? A apropriação é mensal dos rendimentos, não tem apropriação de créditos. Resumindo,
né, dentro do planejamento patrimonial, não é um resumo, no geral é assim, mas recomenda-se sempre fazer uma análise pontual. Então, no Simples Nacional, quando possível, tanto em relação ao faturamento, sociedade, questão societárias, né, do Simples, quinais. Então, quando possível, é mais vantajoso para pejotizar aplicações financeiras em renda fixa e imóveis para Airbnb. Lucro presumido vai ser demonstrar mais vantajoso para a gente privatizar bens imóveis, principalmente com receita de locação e arrendamento. E o lucro real aí mais vantajoso para a pejotização de participações societárias. Oportunidades para a reforma tributária, muito em alta neste momento. Então, como que fica o planejamento tributário frente à reforma tributária, né? Também muitos impactos para a turma do planejamento patrimonial. Impacto na reforma no público de empresários e investidores. Por quê? Um dos mercados mais preferidos para investir lucro de atividades operacionais é na construção de riqueza por meio do imobiliário. Há um ditado no país: quem compra terra não erra. Então, os empresários e investidores têm muita preferência de construção imobiliária na formação de suas riquezas. E a lei, a 214/2025, no capítulo 5, traz todo um contexto de mudança de regras e de várias né, regularizações dentro do ambiente imobiliário. Só deixei passar aqui a questão do ITCMD, que a emenda constitucional também traz mudanças na lei do ITCMD e tem outras regras para sair também, a 108, que vai trazer novas mudanças e regras para o ITCMD, que é o imposto sobre a transmissão, né, de bens, tanto para doação quanto para inventário. Na Lei 214, ela já prevê que a atividade habitual e relevante terá cobrança de CBS e IBS. Então, se tem imóveis acima de 3 imóveis, renda de 240 mil, vai estar considerada atividade habitual. Ela traz cadastro imobiliário brasileiro, CIB, né, para todos os entes fiscais, todos utilizando a mesma base. Né? Hoje tem a valor de referência, valor venal, um usa isso, usa aquilo, agora vai ter uma uniformidade, uma uniformização nesse cadastro de imóvel brasileiro, e para isso vai ser feito um georreferenciamento, todas as cidades, há toda uma força-tarefa para isso acontecer. Então, muitos imóveis irregulares, a maior parte dos imóveis no Brasil são irregulares, isso pode vir à tona. A gente já viu no imposto de renda desse ano a cobrança da CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, para registro de construção, benfeitorias. Então, isso vai crescer muito, a busca por regularização, porque vai aumentar as atuações, né? A Receita vai trabalhar em cima disso, e isso vai vir para os escritórios de contabilidade, busca e procura de trabalhos em relação a isso. Redução de alíquotas também em atividades imobiliárias para 70%, para locação, 50% para os demais. Restrição para a construção civil na pessoa física. No artigo 251 da 214, ela fala que a alienação ou cessão de direitos no ano calendário anterior de mais de um bem imóvel construído pelo próprio alienante nos últimos 5 anos. Então, ela considera como atividade habitual quem constrói mais de uma casa a cada 5 anos. Então, isso vai aumentar a busca por formalização. O mercado imobiliário é um mercado muito informal, com vários vícios, né, na sua estruturação, e isso essa lei vai gerar uma busca por formalização, por aconselhamento nessas questões imobiliárias. Vai passar a ter geração de créditos na aquisição de imóveis por contribuinte BS, CBS, tendência de formalização do setor imobiliário, maior fiscalização e procura por regularização de imóveis, a apuração de BS, CBS por empreendimento na construção civil, que basicamente for CNO. Aqui está as bases, né, legais, um pouco do que a gente estudou. Aqui a minha apresentação, um pouco da minha trajetória de estudo, de pesquisa, de formação. E convido vocês para me seguirem no Instagram, @JulianaMateusa. Tive que acelerar aqui um pouquinho no final, mas é um prazer falar com vocês e compartilhar. Podem enviar as perguntas, né, que a gente vai responder. Juliana, nossa imensa gratidão. Foi realmente riquíssimo o conteúdo que você nos trouxe, um material que vale ouro. Então, quem fez as inscrições, é só baixar o material ali. Vamos emendar uma perguntinha já com a nossa finalização, né, diante do nosso horário.
por exemplo, a constituição, a simples constituição de uma holding ou de uma administradora de bens, a gente se depara com algumas situações que vêm através de constituição por advogados, né, ou outros profissionais, que é uma forma de esconder o patrimônio de dívidas pessoais ou de outros CNPJs. Qual que é o conselho que você dá para os profissionais da contabilidade que talvez receba esse material e tenha que se deparar com essa situação? Excelente pergunta, Denisa. E assim, eu falo demais, me estendo muito, né? Eu amo esse assunto, porque o que a gente vê muito no mercado, os brasileiros eles acabam empreendendo sem muito conhecimento, e às vezes tomando decisões sem avaliar o risco e acaba se vendo numa situação dessa, né? Seja por pedido bloqueios, questões trabalhistas, questões tributárias, que vê o seu patrimônio sendo bloqueado e tendo que fazer essa corrida de esconder o patrimônio, né? E sempre vai lembrar da hold, vai lembrar de um planejamento patrimonial para ocultar, para esconder. Isso é simulação, hoje muito difícil, principalmente dentro do país, isso ficar de pé, é né? Muito difícil. Isso é possível hoje com né, inteligência, com pesquisa, não fica. Tem muita gente que vende a ideia. Eu já atendi um cliente que falou assim: me falaram que quando eu abrisse uma hold, eu estava fazendo um cofre, né? E que a receita não ia enxergar nada que eu colocasse lá dentro. Isso não acontece, não existe uma blindagem patrimonial, abrindo uma hold, colocando o patrimônio lá e a pessoa ficar tranquila porque está ocultando o patrimônio. Não, ele não está ocultando o patrimônio, ele está facilitando a achar esse patrimônio, porque está deixando tudo reunidinho, né? A gente tem a, a questão da despersonalização da pessoa jurídica, né? E se isso for comprovado que foi uma simulação, que foi uma ocultação, não tem hold que sustenta, que deixe esse planejamento patrimonial de pé. Então, minha recomendação, antes de qualquer planejamento patrimonial, por isso que eu sou muito fã de fazer o planejamento patrimonial no início da pessoa que está construindo a sua riqueza. Então, quando ela começa já a construir a sua atividade operacional, ela precisa já ter um contador estratégico que vai conduzir ela de forma segura, que vai orientar. A pessoa, o empresário também tem que fazer a parte dele de buscar conhecimento. A gente não consegue resolver um problema que é a pessoa que tem que resolver. A gente consegue aconselhar, a gente consegue assessorar bem, a gente consegue fazer a nossa parte, mas a pessoa também tem que correr atrás, tem que aprender. Empresariar é uma nova profissão. Eu sempre falo com meus clientes, se você vai ser empresário, você tem que entender que é uma nova profissão. É igual eu vou me tornar médico, eu vou tornar professor, eu vou tornar contador. A profissão, um fisioterapeuta. Ele tem a profissão de fisioterapeuta, agora vai desenvolver a profissão de empresário. E, infelizmente, a gente não tem a faculdade para ser empresário. A gente aprende na vida, e aí tem que se cercar de bons consultores, de bons assessores, para ele desenvolver isso. Então, a minha recomendação, e uma prática que a gente sempre faz, chegou para fazer planejamento patrimonial, a primeira coisa é do diligência, rastrear tudo, a gente faz um levantamento geral de todos os sócios, de todos até os cônjuges, da família toda, de todas as empresas que tem vínculo com aquela estrutura, e a gente faz um mapeamento de risco e demonstra para ele, ó, isso aqui não adianta. E se for fraude, simulação, nem entra, porque isso não para de pé, né? E isso não vai ficar de pé e depois a responsabilidade vai vir para o contador. A gente vai responder questões de ética, questão moral e por aí vai, e não vai adiantar, é uma maquiagem. Então, a gente tem que usar a estratégia, a contabilidade, de forma efetiva e de forma lisa, de forma, né, para realmente ajudar a construir um patrimônio, não para facilitar a ocultação. E eu tenho tido, graças a Deus, muita sorte, tenho atendido famílias que realmente vêm com a intenção de gerir bem esse patrimônio, que vêm com a intenção de preparar esse caminho sucessório. Esse assunto ficou cada vez mais popularizou, né, depois da pandemia, e pessoas que antes não tinham acesso a esse conhecimento, que ficava restrito a apenas grandes fortunas, grandes famílias, passou a ser do conhecimento no geral. Então, as pessoas passaram a se interessar por isso. Né? Eu atendo muito as famílias ainda
vinculada a escritório de assessoria de investimento, de consultoria de investimento, devido à minha passagem pelo mercado financeiro, pelo BAS. Então, eu sempre estou atendendo, e isso é muito comum para eles, faz parte do dia a dia dessas famílias. Mas eu fico muito feliz também quando eu consigo atender famílias que até então nem imaginava, não sabia, só ouviu falar, não tem uma estrutura. E quando você demonstra, quando você explica, ó, e quando tem a oportunidade de construir esse negócio patrimonial já desde o começo da construção da riqueza, onde não existe nenhuma necessidade de ocultação, não existe ainda processo de trabalho, processos tributários, é o melhor dos mundos, porque tanto nós profissionais estamos cobertos, estamos garantidos, né, estamos mais tranquilos em relação de dar andamento nesse trabalho, tanto também a família vai ter realmente vai ser efetivo, não vai ser algo que vai construir para perder ou para ficar ocultando, né, simulação. Simulação não para de pé. Isso tanto para simplesmente, como eu falei, que quando tem objetivos restrito apenas para gerar economia tributária, não fica de pé. Quando não tem propósito negocial, essa é considerada simulação, e também para a ocultação. Isso não recomendo. O jeitinho não se prospera, né? Então fica aí a dica, né, aos profissionais, que cláusulas de incomunicabilidade ou impenhorabilidade por si só não se resolve, né? Então é necessário sim a comunicação entre advogados e contadores para esse tipo de negócio, né? E a intenção é o que conta. Juliana, qual que é o seu recado aí para os profissionais que nos assistiram? Olha, o meu recado é o seguinte: olhem para os negócios patrimoniais, sabe? Os empresários precisam, tanto quanto os negócios operacionais precisam muito da nossa atuação, os negócios patrimoniais, os planejamentos, as famílias, a pessoa física precisa de um contador, precisa de uma assistência, ele investe no negócio patrimonial com o objetivo para trazer e construir riqueza para o CPF, né? Não apenas para o CNPJ, para o CPF. Ele quer construir uma vida melhor, ele tem sonhos, ele tem uma família que ele quer munir, que ele quer proteger, um patrimônio que ele quer construir. Então, para a gente olhar também o patrimônio da pessoa física, não só o CNPJ, a entidade, a família, não só a empresa, a sociedade empresarial. E é um mercado muito legal, com muitas recompensas, digamos assim, não só recompensas financeiras, né? É um serviço valorizado no mercado, são pouquíssimas, é muito comum eu ouvir nos ambientes que eu estou, seja no mercado financeiro, que é difícil encontrar profissionais da contabilidade com conhecimento nesta área. Então, é um mercado, é um mar azul, né? É um mar azul. Então, com a reforma tributária, com o advento depois, né, da pandemia, com essa procura maior, lembrar que não existe blindagem, ainda quero acrescentar com esse conselho, completando a primeira pergunta, não existe blindagem patrimonial num CNPJ com KNAI de hold. O que existe é uma construção de vários níveis de proteção patrimonial, onde você pode usar seguro, você usa a estratégia da pejotização, você usa a estratégia tem que estar regular, né? Tem que contratualização das relações de trabalho, relações profissionais. Então, são várias estratégias combinadas, precisam dar em parceria, né? O contador não anda isolado num trabalho como esse. Então, a gente trabalha com o advogado da família, a gente trabalha com a família. No geral, eu sou conselheira empresarial, né? Então, quando eu começo a atender na família, nós vamos criar um conselho. Ele, como assim criar um conselho? Assim, independente se esse conselho for formalizado ou não, quem você tem como assessores? Eu tenho meu advogado, geralmente as famílias já têm um advogado, eu tenho meu assessor de investimento e a gente tem você. Então, nós vamos construir o conselho. Então, os sócios dessa empresa, que é a família, eu, o advogado e os assessores de investimento, a gente cria uma rede de proteção para essa família, a gente toma decisões junto, a gente vai para a mesa junto, eu me relaciono não só com o sócio, com a família, mas com toda a estrutura que foi construída e a família se sente segura. E nós tomamos decisões e orientamos a família nessa tomada de decisões
em parceria, em conselho. E eu amo quando eles me ligam, ah, eu estou querendo comprar isso, estou querendo planejar, comprar um Verdade. bem. Eu amo quando eles me procuram, não depois que fez o ato, mas eu vejo uma diferença que eles procuram para tomar a decisão, onde eu faço essa compra, ou porque não adianta nada também criar a estrutura, que eu vejo também isso acontecendo, cria a Uhum. estrutura, mas não respeita a estrutura. Aí vai Sim. lá e toma as decisões, compra na pessoa física, você está lá com a estrutura pronta. Tem muitos casos assim. Depois tem que fazer correção, como corrige, vira um problema. Então, a orientar essas empresas, essas famílias, que elas precisam contar com você na tomada de decisão, te consultar antes, né, não depois. A gente não pode estar só no passado, a gente tem que fazer parte do presente dessas famílias e participaremos, né, também do futuro delas, com certeza. Nossa, maravilhoso, Juliana, muito obrigada. E chegamos ao fim de mais uma TV CRC, uma escola técnica muito transformadora. E curtam, compartilhem, inscrevam-se nos canais, ative o sininho. O seu apoio é essencial para levarmos conteúdos de ponta para os profissionais da contabilidade. Um agradecimento especial à nossa expert Juliana e a todos vocês que fazem a diferença na nossa profissão. Sigam o CRC e continuem conosco nessa jornada de evolução contábil. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, siga esse conselho.